Olá, Thiago falando, eu sou fundador da Voito, engenheiro de produção, e esse vídeo é para te explicar como funciona o nosso modelo de atendimento presencial. A gente realiza treinamentos de Six Sigma nas cidades pelo Brasil afora, e a gente tem um modelo de atendimento, uma metodologia que a gente utiliza para fazer esses atendimentos, e é o que eu quero compartilhar um pouco com você que pensou, que está interessado, que quer se desenvolver na metodologia que gera resultado para as empresas. Antes de entender sobre o curso, vamos entender um pouco sobre o que é o Six Sigma. O Six Sigma é uma metodologia que foi criada e tem como grande ênfase a redução da variabilidade de processos críticos, fazendo com que os processos críticos, os processos estratégicos que estão relacionados à estratégia da organização, eles consigam performar num nível de precisão muito grande e, por consequência, reduzir os seus desperdícios, reduzir as suas não conformidades, aumentando a lucratividade da organização. O Six Sigma é famoso porque ajuda as empresas a gerar mais dinheiro. E é aí que eu quero falar mais com você. As empresas nesse momento de crise, estão se vendo obrigadas a repensar os seus processos, a repensar suas atividades e a repensar suas estruturas. E o Six Sigma ajuda as empresas nesse momento. O Six Sigma tem a filosofia principal de ajudar as empresas a aumentarem sua produtividade, sua lucratividade. Então, o que as empresas estão buscando no mercado são profissionais capazes de fazer com que elas consigam se manter mais competitiva ou até mesmo sobreviver. E o Six Sigma ajuda nisso. Então, por isso, os profissionais que têm essa capacidade, que têm essa competência, que dominam essa metodologia, têm sido cada vez mais valorizados pelo mercado. Essa é a importância do Six Sigma. E por isso, não poderia ser diferente, a procura tem sido cada vez maior. As pessoas perceberam que para se dar bem profissionalmente, elas têm que gerar resultado. E o bacana do Six Sigma é isso, está sempre atrelado a resultado. Bom, a nossa formação Six Sigma, ela é composta, a nossa formação de Black Belt, ela é composta pelas 40 horas do treinamento de Green Belt, mais 20 horas complementares, que é o que a gente chama de upgrade de Green Belt para Black Belt, nesse modelo presencial. São conceitos que a gente buscou inspirados nos conceitos da Sociedade Americana de Qualidade e buscando também entender quais eram as principais ferramentas, as ferramentas mais poderosas que geravam resultado nas suas aplicações pelos especialistas. A gente fez um apanhado ao longo desses 9 anos de história de maneira a entender quais eram as ferramentas mais impactantes dentro da sequência da metodologia Six Sigma e montamos esse modelo de treinamento para oferecer para você de uma maneira simples, prática, objetiva e direta o que tem de mais importante e mais impactante dentro da atuação de um profissional Six Sigma. Vamos entender um pouco como é que é a estrutura do curso. Eu já falei, a formato presencial são 60 horas, normalmente a gente procura dividir só os finais de semana. Sexta-noite, sábado e domingo, totalizando 20 horas, portanto, 3 finais de semana. As 40 primeiras horas são referentes à formação de Green Belts e as 20 horas seguintes é o upgrade para Black Belt e é assim que a gente se estruturou. Vamos entender um pouco vendo como é que funciona o treinamento e o material, para que você possa compreender um pouco melhor como é que vai funcionar nos dias do curso, e o que você vai ganhar com isso. Vou pegar aqui o material. Os alunos eles recebem um material didático completo, caneta, pasta, enfim, tudo que é necessário, e 3 apostilas, que são justamente as apostilas referentes a cada módulo de 20 horas. Começando pela primeira apostila, o módulo 1 do Green Belt, vamos destacar aqui os principais pontos que são abordados. O módulo 1 é tratado da visão geral do Six Sigma, a visão geral do Lean Manufacturing, como é que ocorre essa integração do Lean Manufacturing, a filosofia baseada no sistema Toyota de produção, que visa identificar desperdícios, eliminar desperdícios, e o Six Sigma, filosofia que é mais voltada para análise quantitativa e estatística para reduzir variabilidade. São filosofias que se integram perfeitamente. Isso você vai perceber ao longo da capacitação. Vamos entender os papéis e responsabilidades do Six Sigma, vamos compreender o método DMAIC e vamos entender como é que isso é aplicado dentro do sistema de gestão. É interessante entender um pouco sobre o método DMAIC, É muito falado, as pessoas falam que é uma semelhança com o PDCA, mas o que é esse método DMAIC? O método DMAIC talvez seja o maior ganho que um especialista Six Sigma vai ter. É a linha de raciocínio em prol de identificar e planejar muito bem uma situação e tomar decisões de maneira assertiva para colher resultados. São as iniciais de definição do problema, medição do problema, análise do problema, melhoria e controle. É um passo a passo para que você possa desenvolver um projeto de melhoria,
conquistar melhoria para a sua organização e a partir daí colher os resultados de tudo isso. Então, você vai perceber que o curso de Six Sigma ele é estruturado em cima desse método de make. Você vai ter a oportunidade de entender as ferramentas que são utilizadas na etapa de definição, depois as ferramentas são utilizadas na etapa de medição, análise, melhoria e controle. É um passo a passo para que você se torne um especialista em melhoria contínua, um especialista em melhoria de resultados. No módulo 2, passando do módulo 3 para o módulo 2, a gente vai ter a oportunidade de identificar algumas ferramentas, como eu comentei, a voz do cliente, o benchmarking, como é que funciona a etapa de definição do processo Six Sigma, escopo do projeto, equipe de projeto, CIPOC, que é uma maneira de mapear as entradas e saídas do processo e suas principais referências, e o contrato de projeto, por fim, o termo que formaliza essa etapa de definição. Depois a gente passa para a etapa de medição. Na etapa de medição a gente vai ter um monte de ferramentas que vão ajudar a gente a medir o problema, vão ajudar você a início no processo de investigação do problema. Então na etapa de medição algumas ferramentas, mapa de processo, mapeamento do processo, o desenho do processo, espinha de peixe, causa e efeito, matriz, esforço e impacto. A gente vai começar a entender o Minitab, um dos softwares mais utilizados no mundo para análises estatísticas, conceitos básicos de estatística também, estatística descritiva, gráficos básicos e o conceito de capacidade do processo. Então essas são as etapas que são passadas no módulo 3, na etapa de definição. Vamos partir para o módulo 4? O módulo 4 ele faz uma revisão do módulo 3, aí já estamos entrando na semana seguinte, no segundo módulo do treinamento. O módulo 4 ele faz uma revisão da parte 1, para que a gente possa, ao passar do módulo, fazer um refresh, uma atualização de todos os principais conceitos. É importante que você tenha em mente o que você vai utilizar, e é isso que a gente valoriza muito no nosso treinamento de Six Sigma. Algumas empresas utilizam abordagens que têm ferramentas que nunca vão ser aplicadas, e não é o nosso foco. A gente quer aqui um compromisso com a educação séria, continuada e principalmente com uma educação substancial, que vai dar para você condições de desenvolver as suas atividades e colher resultado em cima delas. Porque no final das contas, não é o certificado que você vai ganhar também, o certificado do curso, que vai te colocar onde você quer, em hipótese alguma. Passou da era que o certificado era o maior diferencial e o pessoal colocava o certificado no quadro, atrás da cadeira e tudo mais. Não, hoje você é reconhecido pela sua capacidade de gerar resultados. E isso está relacionado à aplicação prática do que é ensinado. Então, o nosso treinamento ele vai relembrando conceitos, vai te passando passo a passo, no intuito de facilitar a sua atuação profissional, fazer com que você de fato consiga exercer a função de especialista Six Sigma e dar continuidade, enfim, colher os frutos de que essa função de gerador de resultados traz. Essa que é a ideia. Partindo do módulo 4, a gente vai para o módulo 5, onde a gente vai tratar a variação nos sistemas de medição. Ainda na etapa de medição, a gente vai analisar os sistemas de medição e entender a importância de ter um bom sistema de medição no processo de melhoria contínua. Se a gente não mede da maneira certa, talvez toda a nossa base de dados ela esteja inadequada. E aí tomar decisões em cima de uma base inadequada é um risco enorme. Então esse que é o cuidado. Depois a gente parte para a fase de análise. Falamos de definição, ferramentas para definir um problema, ferramentas para medir um problema, e aí a gente começa a entender as ferramentas para analisar um problema. E aí a gente tem o FMEA, o Failure Model Effect Analysis, que trata a análise de modelo de falha em equipamentos. A gente tem o mapa de estatística descritiva, correlação e diagrama de dispersão, regressão linear simples, teste de hipóteses e ANOVA. Aqui na fase de análise, vamos dizer, é onde a mágica acontece, onde de fato você consegue trazer a análise e concluir informações em cima de base de dados, transformando dados em informações para tomar de decisão. Então essa etapa de análise é muito importante e a gente utiliza de técnicas estatísticas para poder suportar as decisões que são sugeridas. Então essa é a importância da fase de análise e a gente vai ver essas ferramentas. Ah, Thiago, essas ferramentas são estatísticas muito complicadas, eu não vou conseguir acompanhar isso e tal. Essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. E eu sempre procuro destacar o seguinte, é possível acompanhar, a metodologia não é necessário que tenha nenhum tipo de conhecimento prévio em estatística, que tenha formação em engenharia ou áreas afins, não tem nada disso. Existem empresas que implantam o seu programa Six Sigma para o seu grupo de trainees
e os grupos de trainees têm as formações mais diversas. Tem gente que é de gestão, tem gente que é de administração, economia, geologia, comunicação, engenharia. Todas essas áreas elas vão precisar de subsídios para tomada de decisão. Ser um profissional capaz de melhorar um processo, independente da área, da sua formação ou de onde você vai trabalhar, é um requisito que a metodologia Seis Sigma valoriza. Então isso que é importante. Não é necessário que você tenha conhecimento estatístico prévio, justamente porque a metodologia ela já é preparada para alinhar todo mundo, para colocar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento e formar todo mundo com o mesmo grau de competência técnica para exercer as funções. Depois dessa fase de análise, onde a mágica acontece, a gente parte para a fase de melhoria. E aí na melhoria tem o diagrama de árvore, matriz de priorização de soluções, o plano de ação 5W2H, né? O clássico plano de ação, não tem como melhorar se não agir, não tem como melhorar se não fazer diferente. Então tem que fazer diferente, tem que ter um plano de ação e essa talvez é uma etapa das mais importantes do processo. E aí na fase de melhoria a gente tem o plano de ação, a ferramenta de 5S, a ferramenta de SMED para redução de tempos de falha e a clássica ferramenta Kaizen. Então essas são as ferramentas que ajudam a gente nessa etapa de melhoria, né? Para fundamentar e de fato botar a mão na massa. Melhoria é a hora de fazer diferente. Por fim, no DMake a gente tem a etapa 8, né? O módulo 8, que é a fase de controle. Estabilizar o processo, um enorme desafio. A gente vai estar falando em fazer diferente, em melhorar, e aí fazer diferente envolve com resistências e para a gente garantir que as resistências não vão acontecer, para a gente garantir que as melhorias alcançadas elas se perpetuem pelo tempo, a gente tem que estabelecer alguns padrões de controle. E aí entram as clássicas cartas de controle, né? O controle estatístico de processo, o OCAP, ou diário de bordo, procedimento operacional padrão, POP, PDO, e aí cada empresa tem um, e o famoso dispositivo à prova de falhas, o POCAIOQ. Enfim, a gente encerra o módulo de Greenbelt com um estudo de caso prático que vai te orientar um passo a passo para que você, durante a aula, possa desenvolver um projeto Seis Sigma, né? Desenvolver o conceito, desenvolver a análise, trabalhar o teste para que depois você parta na vida real. A última apostila está relacionada ao upgrade de Green Belt para Black Belt. Esse upgrade ele começa com uma revisão, né? O módulo 1 é uma revisão de todas as fases do Green Belt, justamente para a gente refrescar os pontos que são mais importantes. Então essa revisão é fundamental. E aí a gente vai ter algumas reflexões sobre a identificação de projetos Seis Sigma enquanto um Black Belt. A gente começa a trabalhar um pouco do conceito de visão estratégica de uma organização. Essa visão estratégica para um Black Belt é muito importante, porque o Black Belt já começa a ter um pouco dessa sensibilidade, dessa visão executiva das coisas. O Black Belt ajuda a empresa a cumprir com a sua missão e a cumprir com o seu propósito. Então é muito importante que ele de fato entenda como identificar projetos Seis Sigma. Nós vamos trabalhar métricas do Lean Manufacturing, aí já num conceito mais profundo, mais detalhado, atividades de VSM e mapeamento de fluxo de valor. Então, o primeiro módulo do Upgrade para Black Belt, a gente tem essa visão um pouco mais executiva, um pouco mais gerencial do processo, trabalhando como identificar oportunidades dentro de uma organização. E finaliza com uma das ferramentas mais utilizadas pelo Lean Manufacturing, que é o VSM. O segundo módulo do Upgrade, a gente vai tratar o mapa de estatística. Vamos fazer um aprofundamento na estatística, na análise estatística, vamos aprofundar em teste de hipóteses, regressão logística e no teste Q quadrado. Partindo para o outro módulo, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar o DOE, famoso Design de Experimentos, muito utilizado no ambiente industrial para poder estabelecer previsões em cima de um modelo operacional. Vamos ter a oportunidade de praticar também um exercício com isso aqui, uma dinâmica. Vamos conhecer os conceitos de Kanban e de manutenção produtiva total. Posteriormente, a gente vai trabalhar o módulo 4 de auditorias
e cartas de controle, algumas cartas de controle mais específicas que são utilizadas no nível de Black Belt 6 Sigma. Bom, esse é o conteúdo prático que você vai aprender. E no final das contas, você vai aprender isso numa metodologia, numa sequência de raciocínio que vai te orientar no momento certo de utilizar a ferramenta certa. Talvez esse seja o grande X da questão. Saber utilizar a ferramenta certa, na hora certa, e é isso que o 6 Sigma faz na construção do raciocínio em cima do DMake. É isso que a gente tem para apresentar nesse curso. São 60 horas de uma abordagem bem prática, bem dinâmica, que costumam passar muito rápido. Os nossos consultores são pessoas, profissionais de mercado, profissionais que conhecem, que ensinam, que aplicam todos os dias, e a oportunidade da troca, do compartilhamento de experiências é o que a gente tem de mais rico nessa metodologia de atendimento presencial. Então eu espero que você se identifique com essa abordagem, que você tenha interesse em se tornar um profissional, de fato um agente de melhoria contínua, um protagonista na sua atuação profissional e que a partir do conhecimento adquirido você possa desenvolver competências para alcançar os máximos dos resultados que você espera. Ao final do curso você recebe o certificado. Falei sobre ele, falei sobre o conhecimento, que é talvez muito mais importante que o certificado, mas ao final do curso você também vai receber o certificado. No caso do Black Belt, você recebe 3 certificados. O certificado de Green Belt, treinamento de Green Belt em Lean 6 Sigma, o treinamento de Upgrade de Green Belt para Black Belt em Lean 6 Sigma e o treinamento de 60 horas de Black Belt em Lean 6 Sigma. Aproveite essa oportunidade na sua cidade, são agendas anuais que a gente faz, então é um ciclo muito longo até o próximo treinamento. Eu desejo a você um enorme sucesso e que você compreenda também que a gente tem um modelo aqui na Voito de valorizar as inscrições antecipadas. Então, com 14 dias antes do curso, a gente tem uma série de benefícios que podem ser identificados aqui embaixo nessa página, que você vai entender o que você vai ganhar conquistando a sua vaga e garantindo a sua vaga o quanto antes. Eu coloco toda a nossa empresa e a nossa estrutura à sua disposição para ajudar você a se desenvolver profissionalmente. Espero revê-lo em breve, um abraço e até mais!